Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vamos aproveitar esses minutos mais uma vez para nós chegarmos mais próximos do nosso Deus. Falarmos de Jesus, né? É uma semana em que parece que as pessoas estão mais atentas, mais propícias a ouvir. E como fizemos ontem pela manhã, nós falamos de um dos milagres de Jesus, mostrando, na verdade, o foco sobre o que estava acontecendo ao redor do milagre, não é? Da cura do cego, mostrando que nesses milagres que Jesus praticou, na maioria das vezes, se você prestar atenção, o foco não está no milagre em si, porque não falta poder para Jesus fazer o milagre, mas o foco está nas lições que a gente aprende do que está acontecendo no contexto do milagre. E hoje vamos fazer isso de novo, vamos pegar mais um milagre de Jesus, na verdade são dois, a multiplicação dos pães e andar sobre as águas, e vamos tirar o foco do milagre em si e vamos ver o que está acontecendo ali e que lições eu tiro para a minha vida e você tira para a sua vida, lições práticas, efetivas. O que isso tem a ver comigo e com você hoje, 2000 anos depois? Vamos fazer isso juntos? Evangelho de João, capítulo 6. Quem quiser acompanhar, Evangelho de João, capítulo 6. E vamos ver as lições que a Bíblia tem para nós no contexto destes dois milagres. João 6, verso 1, diz o seguinte: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Aqui uma observação rápida. Desde sempre, muitas pessoas seguem a Jesus em busca dos milagres, em busca da manifestação do poder. Não há nada errado nisso, mas nós temos que entender que Jesus é muito mais para nós do que as bênçãos que Ele nos dá. A manifestação do seu poder, isso tudo é importante, mas é muito mais importante do que o que Jesus pode me dar, é o que Ele tem que ser na minha vida. E muitas religiões aí, nós estamos acompanhando, buscam as igrejas, buscam o Jesus que dá, onde tem cura, onde se pode ganhar dinheiro, ficar rico, ficar famoso, é o Jesus que dá, quando na verdade eu gosto de seguir o Jesus que é na minha vida. Por isso que ele se apresenta para nós pelo verbo ser, ele diz eu sou, o verbo é o ser. E aqui, mais uma vez, a Bíblia indica multidões que seguem a Jesus por aquilo que Ele pode dar. E a gente tem que prestar atenção nisso. Qual é o fundamento da minha fé? O que me traz a essa igreja? O que me faz buscar Jesus? É o que Ele é na minha vida, o que Ele pode ser para mim, ou aquilo que eventualmente Ele pode me dar? Porque é uma diferença muito grande na motivação. O que te traz aqui, o que me traz aqui? É muito importante nós termos isso em mente. Verso 3. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ontem mesmo eu mencionei que, lendo a Bíblia, muitas vezes nós vamos encontrar situações engraçadas com a participação de Jesus. Porque você consegue imaginar Jesus perguntando para alguém: como é que nós vamos resolver esse problema? Onde que nós vamos comprar pão para alimentar essa gente? É evidente que Jesus sabe como resolver todos os problemas. Então, por que ele pergunta isso para Filipe? Eu, se fosse Filipe, com todo respeito, eu responderia: Senhor, se o Senhor não sabe, imagina eu. Mas tem uma lição para nós aqui.
na pergunta de Jesus. Verso 6. Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. É óbvio. Por que a Bíblia diz que ele perguntou? Queria experimentar Filipe. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem situações na vida que eu mesmo posso resolver. Dependem de mim. E eu aprendi que Deus não vai fazer aquilo que eu mesmo posso fazer. Muitas coisas acontecem errado na nossa vida, porque nós não fazemos o que temos que fazer, a nossa obrigação, as consequências vêm. O meu livre-arbítrio é o livre-arbítrio de escolher, mas eu não tenho livre-arbítrio para determinar a consequência. Então, muitas vezes, eu tenho que resolver o problema, mas há problemas que eu não posso mais resolver. Jesus queria que Filipe entendesse isso. Olha, uma multidão, nós já vamos ver aqui a quantidade, vindo para se alimentar, era próximo da Páscoa. Jesus olha para Filipe e pergunta onde é que nós vamos comprar pão, e diz que fez isso para o experimentar. É como se dissesse: Filipe, você não tem como resolver isso agora, mas eu tenho. Então a pergunta é para que Filipe entendesse, e o Mauro Braga entendesse os momentos da minha vida onde a solução não depende mais de mim. Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, e aí é o momento de Deus. Interessante isso, né? Que às vezes Jesus está querendo que eu perceba que eu não tenho mais condição. É quando chega uma doença, um diagnóstico grave de morte, aí todo mundo, né, corre para orar, se reúne. Por quê? Porque ali a medicina diz assim: olha, agora a medicina não tem mais o que fazer. Aí é o momento de Deus. Aqui é para nós entendermos isso. A pergunta de Jesus é: Mauro, você entendeu que você não tem como resolver isso? Então, deixa comigo. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários, que era muito dinheiro, de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Isso só demonstra o tamanho do milagre que Jesus ia fazer. Só serve para ilustrar isso. Olha, é uma coisa que realmente fora do normal, fora do racional. Como que você, com 2 pãezinhos e 2 peixinhos, vai alimentar uma multidão? Então, a solução que vem, ela é sobrenatural, e muitas vezes nós precisamos de solução sobrenatural. Não só para resolver problemas de saúde, financeiros, mas especialmente para resolver o problema do pecado. Às vezes o pecado na nossa vida, ele tem raízes tão profundas que só um poder sobrenatural para nos livrar. E a gente tem que cair de joelhos e clamar por isso. Mas vamos voltar para cá, que aqui o problema é a alimentação. Verso 10, disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens. Vejam, em número de quase 5.000. Nós sabemos que no tempo de Jesus só se contava a população pelos homens, não se contavam mulheres e crianças. Então, quando a Bíblia diz que aquela multidão tinha 5.000 homens aproximadamente, nós podemos aí, num cálculo, dizer que devia ter pelo menos umas 10.000 pessoas, se você fosse computar as mulheres e as crianças. 10.000 pessoas. 2 pãezinhos, 5 peixinhos. Vejam. Agora vem um ponto importante aqui. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com seus discípulos, com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram
12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vamos ir para o contexto agora, para tirar a lição para nós. Vamos raciocinar que nós tivéssemos aqui um auditório com 10 mil pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele partia o pão e os peixinhos, e ele alimentou essas 10 mil pessoas a ponto de sobrar, ou seja, havia um problema de como alimentar. Jesus foi muito além da necessidade, que eram de eventualmente 10 mil pães ou 20 mil, 2 para cada um. Diz que sobravam. Ou seja, quando a Bíblia diz que ele já sabia o que ele ia fazer, ele tinha uma bênção, uma solução muito além da necessidade. E às vezes a gente fica desesperado em oração, e Deus lá de cima calmamente está dizendo: fica tranquilo, eu vou resolver isso muito além do que você está pedindo. Aliás, você está pedindo pouco, porque eu vou te dar mais. Agora eu pergunto para você, vamos raciocinar nós aqui. 10 mil pessoas, eu imagino que 10 mil pessoas é uma multidão que os últimos estavam a uma distância muito grande de Jesus. Então vamos raciocinar como é que Jesus alimentou essa multidão. Pensa aí comigo. Você acha que ele partia o pão e jogava para as pessoas alcançarem? Não, eu não creio nisso. Eu só imagino uma maneira dessa multidão ser alimentada. Não consigo pensar em outra. Como é que você imagina que ocorreu isso? Ele partia o pão, eu dava para o Antônio Carlos, o Antônio Carlos passava para a Margarete ia passando, passava pelo Marcelo, o Marcelo passava para trás, ia indo até chegar nos últimos. Sim ou não? Não vejo outra maneira. O que eu aprendo? O que Deus está ensinando para mim? Que quando a bênção vem para mim, muitas vezes ela não é para parar em mim. Deus está me abençoando para que chegue nos últimos da fila. Sou eu que tenho que fazer essa transição para os outros até chegar onde Deus quer que a bênção chegue. Daí surge o dízimo, surge a oferta e surge uma série de coisas. Ou seja, Jesus fazia com que a multidão participasse do milagre. O milagre era dele, porque ele partia e multiplicava, os outros apenas transmitiam. O milagre ele fazia, mas o povo participava do milagre. Quer dizer que muitas vezes no milagre na minha vida e na sua, ele vai, através da bênção que ele me dá, Deus pode estar pensando em abençoar pessoas que estão até distantes de mim. Vou dar um exemplo rápido aqui. Há uns 8 anos atrás, não sei se vocês se lembram, quando houve uma enchente muito grande aqui na região, e eu moro em Atibaia, e encheu o rio Atibainha, eu acho que uns 8 anos atrás. Houve um transbordamento lá sério na região, muito sério. E eu moro num condomínio, e o rio estava próximo do condomínio, e a água derrubou o muro dos fundos do condomínio, e começou a entrar no condomínio, e tinha ruas do condomínio com 1 metro de água. E as pessoas ali começaram a deixar suas casas. Eu, por exemplo, fui para São Paulo ficar lá, com medo que a água entrasse na minha casa, que ficava numa das ruas. E fiquei orando a Deus, pedindo a Deus que protegesse a minha casa. E aquilo foi acontecendo. Algumas pessoas tiveram bens danificados e eu continuei em oração. Quando a coisa acalmou, que eu voltei, várias casas de algumas ruas estavam com lama, com sujeira, alguns carros danificados, mas a água não chegou na minha rua do condomínio. Bom, até aí, mas chegou nas 2 de trás. Teria que passar pela minha. Você me pergunta como? Eu não sei. Eu não tenho resposta. Eu não sou místico. Eu não sei resposta. Mas uma coisa eu sei. Deus me abençoou, me protegeu. Mas Ele protegeu toda a minha rua. Ao me abençoar, Deus abençoou um número grande de pessoas que foram alcançadas por uma bênção que possivelmente Ele tenha passado em resposta à minha oração. Possivelmente. Quantas vezes você é abençoado e pessoas que não têm nada a ver com isso participam da bênção que você recebe? Então, quando Jesus parte esse pão e alimenta 10 mil pessoas,
os primeiros que receberam, ao invés de comer, passaram para trás. Ou vocês imaginam que eles ficavam comendo e os outros esperando? Não, eu não imagino isso. Eu imagino que a pessoa pegava e Jesus dizia, vai passando. Vai passando. Você já pensou que uma bênção que você pode receber, financeira ou não, e Deus pode estar dizendo assim, ó, pega uma parte aí, reparte e passa. Pode ser alimento, pode ser roupa, pode ser o que for. Nós somos torneiras pelas quais as bênçãos passam, torneiras. E a única função de uma torneira é deixar passar a água, não tem outra função. A torneira só serve para a água passar. Se você fechar a torneira, ela perdeu o seu objetivo, ela quebrou. Nós somos torneiras que têm que estar abertas. E tem um detalhe que a Bíblia ensina também, no livro de Ageu. A Bíblia ensina que a bênção maior não está na torneira aberta, porque eu posso ter uma torneira com uma boca bem grande, entra muita bênção, muito dinheiro, eu ganho bem, tal. Mas o meu ralo pode ser maior. Para onde vai a água da torneira larga se o ralo for maior? Vai embora. Eu conheço gente que ganha muito bem e não tem nada. E no final do mês só tem dívida e ganha muito bem, porque tudo que entra sai muito. Porque o ralo está muito aberto. Então, na minha oração, claro que eu oro para que Deus amplie a boca da minha torneira, mas eu oro para que Ele feche o ralo, é mais importante. Que as bênçãos fiquem. Eu conheço pessoas como meu pai, que foi funcionário público, se aposentou, sempre ganhou o dinheiro de funcionário público, professor, criou 5 filhos, botou os 5 na faculdade, tinha a sua casinha própria e o seu carro quando faleceu. Sabe por quê? A boca da torneira dele era pequena, mas o ralo estava fechadinho. Portanto, para nós é mais importante o ralo fechado do que a torneira. E Jesus está ensinando isso aqui. Então, neste ponto aqui do milagre, enquanto Jesus está repartindo o pão, que isso para ele não quer dizer nada, eu tenho que prestar atenção. Quantas pessoas foram abençoadas por aqueles que cumpriram o seu papel de transmitir? Isso é que me chama a atenção. Aqui é a participação humana na ação de Deus. E eu e você estamos envolvidos nisso. Nesse momento aí você pode pensar, o que é que eu tenho recebido que está parando em mim e não tem ido adiante? Às vezes eu faço isso com a minha esposa, né? A gente abre o armário lá em casa, não cabe mais nada de tanta roupa, sapato, que a gente nem usa. Aí eu falo para ela assim, vamos dar um jeito nisso aqui. Vira e mexe, a gente esvazia uma parte e dá para as pessoas que precisam. Não precisa ir longe não, perto da gente, no condomínio, funcionários, pessoas que você conhece, funcionário do condomínio, funcionário do escritório, na família, e aí você esvazia o armário e você beneficia pessoas, às vezes roupa que você usou uma vez, 2. E a gente reparte, né? Transmite. Lição de Jesus. Verso 14. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que é que fez aquela multidão reconhecer que Jesus era um profeta que devia vir ao mundo? O que é que fez? O milagre. O que ele pregava até então? Quem ele dizia ser? Mas na hora que ele fez o milagre, esse deve ser de Deus, esse é profeta. Só que a Bíblia diz lá em Apocalipse 16:14, que os demônios também fazem sinais e milagres. O perigo da gente achar que todo milagre vem de Deus é que o diabo também faz. Ele fica morrendo de rir, se você acreditar que tudo vem de Deus. Ele morre de rir. Ele acha engraçado. E a Bíblia é clara nesse sentido. Então tem que tomar cuidado de onde vem o milagre. Tem que saber muito onde eu estou buscando. Às vezes a pessoa vai ao lugar errado. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente não tem que criticar outras religiões, mas eu conheço pessoas que vão a lugares errados buscar milagres. Alcançam? Muitas vezes sim. Todo milagre é falso? Não.
Muitos milagres a cura são verdadeiras, porque o diabo pode fazer cura. Agora, para você, tanto faz de onde vem? Tanto faz de onde vem? Não é para parar e pensar? Porque tudo aquilo que o diabo dá, ele cobra juros de agiota. Vai pagar caro. Aquilo que ele dá e você aceita, sabendo. Teve consequências esse milagre. A multidão começou a aclamar Jesus. Verso 15. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, queriam aclamá-lo como rei. Por quê? Por causa do milagre. Jesus, sabendo disso, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Aqui, a escritora americana Ellen White, quando comenta isto, é um comentário dela, que a gente aceita como inspirado. Ela diz que, interessante isso aqui, poucas vezes Jesus se irritou tanto com os discípulos quanto neste episódio, ela diz. Sabem por quê? Porque quando quiseram aclamar Jesus como rei, a comitiva que estava com ele, pensou, ele vai ser o rei, eu vou ser o primeiro-ministro, eu vou ser o ministro da fazenda, da cultura, os caras começaram a... E aí, eles se engrandeceram, e Jesus percebeu isso e entendeu que eles estavam se desviando do foco, da missão deles. Jesus despediu os discípulos, segundo o comentário dela, pediu que eles fossem aguardar na beira do mar para atravessar, vocês vão para lá e vocês me aguardem. E o que ele foi fazer, segundo a Bíblia? Orar. Pergunto, nesse momento em que parece uma grande vitória, porque ele queria que as pessoas soubessem quem ele era, e no momento que começam a entender o seu aspecto divino, ele manda os discípulos saírem dali e vai orar. Por que razão? Parece que aquele era um momento de glória, um momento de êxito do seu ministério. Por que ele manda os discípulos saírem dali, se aborrece com os discípulos, segundo ela, e vai orar? Porque ele percebe que a sua igreja, os homens escolhidos a dedos para um ministério sério, eles não tinham a menor noção do que eles iam passar pelo nome de Jesus. Não estavam preparados, estavam despreparados, estavam pensando em cargo, glória humana. Estavam se sentindo demais, e Jesus acabou com aquilo e mandou eles saírem dali. E ela comenta que eles saíram aborrecidos com Jesus e criticando Jesus Cristo. Ela diz assim, no melhor da festa, no momento mais importante, no momento que... Por que nós estamos seguindo o Senhor até agora? Não é para as pessoas saberem quem o Senhor é? Na hora que a multidão começa a saber, o Senhor quer interromper, quer mandar a gente... Será que nós estamos seguindo a pessoa certa? Será que o Senhor é realmente quem diz ser? Porque o Senhor está tendo um comportamento estranho. Nós largamos tudo, família, trabalho, tudo, para segui-lo para um propósito. No momento que nós estamos alcançando, o Senhor manda a gente sair daqui. Será que eu larguei a minha família, a minha vida por uma causa em vão? Se vocês forem ler o comentário dela, é interessante nesse aspecto. Ficou ali um clima, porque é um momento em que os discípulos desconfiaram do verdadeiro propósito de Jesus. Se sentiram inseguros, a ponto dele interromper e dizer, saiam daqui, vão me aguardar na beira do mar, esperem para nós atravessarmos. E ele foi orar por eles, Senhor, por favor, os homens que eu escolhi não estão entendendo nada do ministério deles. E aí eu digo que as lições são para nós, eu tenho que trazer para mim, para você. Hoje, eu, Mauro Braga, será que eu estou entendendo claramente o tempo que eu estou vivendo da profecia e o que Deus está esperando de mim? Será que eu estou preparado? Será que eu que estou pregando aqui essa noite, se começar uma perseguição, como a Bíblia diz que virá, eu não vou falar de política aqui, claro. Queridos, orem muito. Orem muito. O que vem por aí é coisa séria.
e é profética, e é bíblica. Não pode nos surpreender, mas o que vem por aí é coisa grave, é coisa séria. O que está tentando se fazer no Brasil e em outros lugares faz parte de um plano que a Bíblia descreve. É uma guerra entre o bem e o mal, não há dúvida. Mas sai da questão política, não estou falando de política aqui, estou falando de Bíblia, profecia, tá? Por favor, eu não vim aqui falar de política. Eu só estou dizendo que nós temos estar preparados por um tempo de perseguição que a Bíblia claramente aponta, é o nosso tempo. Nós seremos perseguidos. Em breve não poderemos mais fazer um culto livre, falar de Deus abertamente. Isso está escrito na Bíblia. Não vamos poder mais. Vai ser proibido, nós seremos perseguidos, os cristãos. Teremos que fugir para lugares, nos esconder. Pergunto, está você preparado para isso? Ou nós estamos que nem os discípulos, cantando, louvando, brincando, e na hora que a coisa começar a acontecer, na hora que chacoalhar a árvore, vai ter muito cristão que vai cair, porque não está preparado. E Jesus foi orar por aqueles homens, porque viu que eles não estavam preparados. Imagina, eles não estavam para o que vinha. Será que hoje Jesus de novo está orando sozinho, falando, meu Deus, deixa eu orar pelo Mauro, ele não tem noção do que vem. O bicho vai pegar, gente. O bicho vai pegar para nós cristãos. O problema é conosco. A raiva do mundo é com cristãos. Isso tudo que a gente vê aí, isso é pano de fundo. O problema é bem e o mal, guerra entre o bem e o mal. Já já nós entraremos na profecia, na batalha do Armagedon, que é uma batalha espiritual. A batalha do Armagedon é uma batalha espiritual. É só estudar. Então essa noite a gente está aqui num lugar maravilhoso como esse, com ar-condicionado, todo mundo bem, todo mundo em paz. Quanto tempo vai durar isso? Muito pouco. E será que nós que estamos aqui pregando suportaremos a perseguição, ou muitos de nós vão fugir, se acovardar, negar Jesus? Foi orar pelos discípulos. Os discípulos, a igreja que ele escolheu a dedo, Jesus foi orar por eles. Foi pedir ao Pai, Senhor, ajuda, essa é a igreja, nossa igreja. E eles estão pensando aí em cargos, estão discutindo quem vai ser primeiro ancião, quem vai ser diretor do ministério pessoal, quem que vai ser chefe dos diáconos. Vocês estão entendendo? Estou levando isso para os dias de Jesus. Eles estavam discutindo, né? Quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda. De repente lá aquela multidão aclamando e eles empolgados, dando entrevista. E Jesus vendo aquilo falou, não é nada disso, para, não é nada disso. O evangelho não é isso. O propósito não é isso, o objetivo não é esse. Vocês estão enganados. Mandou eles se afastarem e aguardarem na beira do mar para atravessar. Agora vem para o segundo milagre. Verso 16. Chegando à tarde, ou chegada à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, obedeceram, mas revoltados. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Preste atenção. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Essa palavra ainda, ela é muito importante no texto. Jesus despediu os discípulos e disse, vão lá, sai daqui e me esperem. E foi orar. O que eles fizeram? Começou a ficar escuro, pensaram, se a gente não atravessar agora, vai ficar pior, vamos atravessar agora. Porque Jesus ainda não veio. Esse ainda dá uma ideia de que Jesus está atrasado. Ainda não veio, está atrasado. Combinou, mas mancou. Ele está estranho hoje. Eu falei para você, aquilo que está acontecendo lá, que ele fez lá, não combina. Ele está estranho, ele combinou uma coisa com a gente e não veio. Vamos atravessar.
Será que essa noite tem alguém aqui que acha que Jesus está demorando muito para resolver seu problema? Ainda não respondeu sua oração. Será que tem alguém que está lutando com Deus, achando que Ele demora demais para te ouvir, e às vezes o seu pedido é justo, é correto, mas você pensa assim, mas Jesus ainda não resolveu isso aí. Eu estou orando por um filho nas drogas há 5 anos e ele não sai das drogas, e Jesus não faz nada. Eu estou de joelhos orando por uma filha que está levando uma vida irregular e Jesus não faz nada. Eu vejo gente que se revolta com Jesus, e vi recentemente, minha esposa sabe do que eu estou falando, da minha própria família, batizada na igreja adventista, e disse, estou brava com Deus. E eu? Por quê? Deus, Ele privilegia uns, ouve a oração de uns e não ouve a oração de outros. Batizada na igreja adventista, revoltada com Deus, porque Ele ainda não resolveu o que ela está pedindo. Então ele acha que quando ele resolve a oração de um outro, ele privilegia. Olha que coisa, Jesus ainda não veio resolver. Então acha que Deus está mancando com ela. Combinou uma coisa e não cumpriu. Combinou que se ela viesse para a igreja, frequentasse a igreja, fosse fiel nos dízimos, a vida dela ia melhorar. Eu falei para ela, olha, cristianismo não é uma apólice de seguros que você compra, aí você não vai mais pegar gripe, não vai chover, não vai ficar mais desempregado, você não vai pegar nem dengue, nem vírus, Covid. Cristianismo não é isso não. Quem vem para o cristianismo achando, agora eu sou de Jesus, nada mais me atinge, você está enganado, redondamente enganado, porque aquele que é de Jesus vai tomar muita pedrada, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E dentro da minha família eu tive que ouvir isso. Deus privilegia uns e não ouve a outros. A gente às vezes tem vontade de dizer coisas que não diz por amor, né? Mas dá vontade de dizer que a gente colhe o que planta. O que você está plantando, você vai colher. O que você plantou algum tempo atrás, você pode estar colhendo agora. E Deus cruza os braços para esperar ver se você acorda. Eles estão bravos com Jesus e desobedeceram, resolveram ir sozinhos. O plano, o combinado era esperar. Você já viu o ser humano que está orando, acha que Deus não está resolvendo, aí ele quer resolver do seu jeito? Você já viu? Eu conheço gente que resolve as questões do seu jeito. Não espera Deus, porque acha que Ele está demorando. Então, como Deus não está resolvendo, então eu vou resolver. Olha, pode ter certeza, 95% das vezes vai fazer bobagem. Porque se Deus não respondeu ainda, é porque tem que esperar. Se precipitar, vai fazer bobagem. Se você está orando e a resposta ainda não veio, continue orando. A não ser que dependa de alguma coisa que você tenha que fazer que você não fez, aí é diferente. Aí é diferente. Lembram-se do episódio de Lázaro morto no túmulo há 4 dias? Isso para mim foi uma lição para mim isso. O que Jesus fez quando chegou? O defunto estava lá 4 dias cheirando mal. Jesus podia dizer assim, rola a pedra para lá e dizer, morto, saia daí. Podia ou não? Tinha poder para isso? Ele ia ressuscitar um morto há 4 dias, pediu para alguém, para os caras tirarem a pedra. Alguém que vai ressuscitar alguém precisa que alguém tire a pedra para ele? Por que Jesus pediu para os parentes tirarem a pedra para ele ressuscitar Lázaro? Aqui tem uma lição para nós. Quem colocou a pedra lá? Foram aqueles que enterraram o Lázaro. Eles colocaram a pedra. Antigamente o túmulo você rodava uma pedra, uma roda, e ela pesada, ela rodava e fechava o buraco da caverna. Jesus falou assim, tirai a pedra. João capítulo 11, tirai a pedra. Vai ressuscitar um morto, precisa de ajuda para tirar a pedra? Mas por que ele pediu isso? Quem colocou a pedra? Foram vocês? Então vocês vão fazer o que vocês podem fazer.
O que o homem pode fazer, faça. Jesus não vai fazer por mim nem por você. Lição. Aquilo que eu tenho que fazer para resolver meu problema, Deus não vai fazer por mim. Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Ressuscitar o morto, eles podiam? Não. Então Jesus falou, isso aqui é para mim. Agora, quem colocou a pedra? Foram vocês? Então vocês podem tirar. Que lição para nós. Será que tem gente sentada esperando Jesus responder, e Jesus está dizendo assim, estou esperando você tirar a pedra. Ué, você não colocou a pedra lá? Então tira. Tem gente pensando aqui essa noite, que pedra que eu tenho que tirar para resolver esse raio desse problema? Pensa bem, às vezes é alguma pedra que você pode tirar e você não tirou. E Deus está esperando, não vai tirar por você, nem por mim. E aí, não precisa ser profeta para saber o que vai acontecer com esses camaradas que desobedeceram e foram para o mar à noite no escuro. Precisa de profecia para imaginar o que vai acontecer aqui? Verso 17. Verso 18. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. Não dá outra, né? Como é que diz a minha avó falava, miséria pouca é bobagem. Verso 19. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco andando por sobre o mar e ficaram aterrorizados. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Para quê? Este é o ponto mais importante da mensagem dessa noite. Para a minha vida e para a sua. Primeiro que, às vezes, a melhor maneira de Deus mudar as nossas prioridades e nos trazer de volta para o foco é deixar a tempestade vir. Jesus não mandou a tempestade, mas Ele permitiu que ela viesse. Aí eu te pergunto, você tenta imaginar, no tempo de Jesus, um mar encapelando-se e vindo tempestade. Eles não tinham esses transatlânticos que tem hoje aí, esses navios enormes. Pensa num barquinho, num mar com as ondas revoltas e tempestade. É medo de morrer, vai morrer mesmo. O que vocês acham que os discípulos fizeram nesse momento? Pensa aí, o que vocês acham que eles fizeram? Ali na hora que a água começou a entrar no barco, tempestade, trovão, o que vocês acham que eles fizeram? O que eles fizeram? Ficaram de joelhos e oraram. Ué, não são discípulos de Jesus? Oraram. Oraram para quem? Para Jesus. Para que Ele viesse ajudar. Oraram muito. Aí a Bíblia diz assim, que de repente, Jesus vem andando sobre o mar, e eles ficaram aterrorizados, apavorados. Só tem uma maneira de eu entender isso. Por que eles ficaram com medo? Por quê? Porque com aquela tempestade e um vulto andando sobre o mar, eles pensaram, não faltava mais nada, ainda tudo vem fantasma. Não tem outro jeito, pensa. Por que eles ficaram com medo? Apavorados, aterrorizados. Eles viram um vulto andando sobre as águas, ficaram apavorados, a tal ponto de Jesus dizer, não temais, sou eu. Ele teve que dizer, sou eu. Aí eu pergunto, para mim, discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, deitou no peito dele, caminhou com ele, ouviu ele falar, como é que nessa hora eles não reconheceram Jesus? Pensa aí. É possível que eu esteja na igreja, pregando, cantando, estudando a lição, dando estudo bíblico, e na hora de uma tempestade na minha vida eu não reconheça Jesus? É possível? Segundo este capítulo, é possível. Porque a sua igreja não o reconheceu. Num momento de dificuldade. O que me deixa intrigado é que eles estavam orando para Jesus resolver o problema. E Jesus aparece em resposta da oração deles. E eles não reconhecem que é Jesus. E ficam apavorados a ponto de Jesus dizer, calma gente, sou eu. Pensa aí na sua vida e na minha.
Como é possível acontecer isso com um cristão, com um adventista, com alguém que está na igreja, frequentando, não reconhecer Jesus no momento mais sério do seu problema, em que você está orando para Ele resolver. E Ele aparece para resolver e você não identifica. Isso me intriga. Por isso que eu disse que é a parte mais importante da mensagem, porque agora nós que estamos aqui, não podemos ir embora para casa sem saber por que isso aconteceu. Nós, igreja de Deus, líderes, anciãos, não podemos saber, porque eu e você corremos o risco de não reconhecer Jesus num momento muito importante. Como resposta de oração, então eu e você precisamos que a Bíblia nos diga o que aconteceu. E ela vai dizer. Ela vai dizer o que aconteceu para eu tomar cuidado e não deixar acontecer na minha vida. A solução está na Bíblia. Vou ler para vocês. Está no verso 22. Vejam o que vai dizer o verso 22. Olha, no dia seguinte ao da tempestade, a multidão que ficara do outro lado do mar, de onde eles saíram, percebeu que aí havia um único barco, algumas traduções dizem um barquinho, e que Jesus, preste atenção, não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Vamos realizar? Dia seguinte, o pessoal chega lá na beira do mar e vê que tem um barquinho lá, sozinho, isolado. Viram que os discípulos não embarcaram naquele barquinho com Jesus, o barquinho ficou lá. Raciocina comigo. Tempestade, medo de morrer, orando para Jesus salvá-los. Mas antes de sair de lá, como Jesus ainda não tinha vindo, mancou, o que eles fizeram? Olha a solução humana, olha o homem inteligente, sábio. Deixaram um barquinho para Jesus ir. Ele está atrasado, vamos deixar um barquinho, que a hora que ele chegar, ele pega o barquinho e vai encontrar a gente. Deixaram o barquinho. Aí eles estão orando, Jesus, pelo amor de Deus, vem salvar a gente. Aí Jesus vem andando sobre o mar, chega lá, alcança o barco deles, e eles não reconheceram. Por quê? Porque Jesus tinha que vir no barquinho. Como é que eles vão imaginar que Jesus vem andando sobre a água? Não vão pensar nisso. Jesus tem que vir de barquinho, porque nós deixamos o barquinho. Aquele vulto é um fantasma, não pode ser Jesus. Cadê o barquinho? Não estou vendo o barquinho. Sabe o que eu aprendo para a minha vida? Nunca condicione a ação de Deus na sua vida. Nunca diga a Deus como é que Ele tem que resolver o seu problema. Quando você orar, não coloca barquinho para Jesus. Não coloca barquinho para Jesus, não diz como é que Ele tem que resolver. Sabe por quê? Você corre o risco de Ele estar resolvendo o seu problema de uma maneira sobrenatural, milagrosa, fantástica, monumental, andando sobre as águas, de maneira que a ciência não explica, e você não ver Jesus respondendo a sua oração e ficar falando assim, puxa vida, Jesus não responde a minha oração, e Ele está andando sobre as águas do seu problema, e está dizendo para você, ei, olha eu aqui, cara, olha para mim, você está com os olhos no seu problema, tira os olhos do seu problema e olha para mim. Eles ficaram com os olhos no problema. Já viu gente que está vivendo um problema e fica pensando no problema o dia inteiro na cabeça aquilo, e não tira o problema da cabeça, e sofre, e chora, e conta para os outros, e conta para o pastor, e não sei o quê, e está ali no problema, e Jesus está dizendo assim, dá para tirar os olhos do problema e olhar para mim, que sou a solução? Será que essa noite entrou aqui alguém que está com um problema grande, está pensando demais nele, está sofrendo, e Jesus está dizendo assim, ei, pss, pss, pss. Olha para mim, não põe barquinho que você não vai me ver resolvendo o seu problema. Aliás, você nem sabe, mas já resolvi. Não esse que você está preocupado. Esse não é o seu maior problema. Eu resolvi um outro que você nem sabe que é o principal da sua vida. Esse eu estou resolvendo, você nem sabe.
Você está pedindo emprego, você está desempregado, está chorando, e Jesus falou assim: você sabe que eu te livrei de um câncer que você ia pegar e você não pegou? Livrei seu filho de um atropelamento. Eu estou aqui ocupado com resolvendo coisa mais importante na sua vida. Seu emprego, espera mais um pouquinho que daqui a pouco eu resolvo. E a pessoa está sofrendo ali e não vê Jesus agindo. Por quê? Colocou o barquinho. Determinou como Jesus tem que resolver. Senhor, eu estou sofrendo, o Senhor tem que fazer isso, isso, isso e isso. Meu amigo, conta o seu problema para Jesus e diz: Senhor, por misericórdia, resolve o meu problema do seu jeito, não do meu, resolve do seu, que é melhor. Se você colocou o barquinho para Jesus recentemente, assim que você sair daqui da igreja, chegar em casa, tira o barquinho de lá, por favor. Fala: Senhor, esquece o barquinho que eu coloquei para o Senhor, apaga tudo, tira o barquinho e resolve do seu jeito. Essa é a mensagem dessa noite. Tira o barquinho, deixa Jesus agir na sua vida, do jeito dele, milagrosamente, e você vai ter uma experiência fantástica para contar para os outros. Jesus andou sobre as águas do meu problema. Você poder contar. Estava acontecendo isso, e Jesus resolveu. Eu quero encerrar com uma história que é forte, para mim foi. O homem estava andando no deserto mesmo, um dia, dois, terceiro dia sem água, um calor de 50 graus, e ele andava perdido, não encontrava nada, não tinha rumo, direção, desfalecendo de sede, de fome, deserto. Quem já andou no deserto, andou lá pelos lados da Palestina, sabe o que eu estou falando. Deserto, meu amigo, não é brincadeira não, o calor e a falta d'água. Ele estava 3 dias para morrer. De repente, na sua caminhada, ao longe, ele viu ali uma construçãozinha, e com muita dificuldade foi se aproximando, quando ele chega lá, no meio do deserto, que ele entrou, era uma casinha pequenininha assim, um quartinho, uma bomba d'água enferrujada, Antônio Carlos, uma bomba d'água ali, tinha um papel ali, uma caneta, ele chegou, se aproximou e leu assim no papel, tinha uma garrafa d'água, uma garrafa com água, e um papel do lado com a caneta. Aí ele viu a garrafa d'água, ficou alucinado, a água, e o papel dizia assim: coloque o conteúdo desta garrafa na máquina, na bomba, para ela funcionar e você terá água abundante. Pergunto para você, meu querido irmão, você já está respondendo, o que você faria? Você despejaria a garrafa d'água na bomba, para ver se ela funciona, ou você tomaria a água que você está morrendo? O que você faria? Pensa aí. Deus está esperando você resolver. Problema, né? E aí? O que fazer? Ele pensou: se eu tomar água, eu vou viver mais um dia ou 2. Se a bomba funcionar e tiver mesmo água em abundância, eu vou ter condições de resolver o meu problema e viver mais tempo. Pensou e tomou a decisão mais difícil da vida dele. Já pensou? Pegou a garrafa e despejou. E ficou olhando. Aí pegou na manivela, foi dar para ver se a bomba pegava, né? E aí, e nada, e o cara suando. Terceira, na 4ª vez, pegou. Água em abundância, água. Tomou água de tudo quanto é jeito, se fartou de água. Ele ia saindo dali, aí ele viu o papel e a caneta. Ele teve uma ideia. Ele foi lá e escreveu assim no papel e colou na bomba: acredite, funciona. Para os que viessem depois dele. Deus hoje está dando um recado para você, para mim. Tira o barquinho, confie em mim, acredite, funciona. É pela fé. Acredite, funciona, estou falando para você. Acredita nele.
Ele não desampara. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente possa seguir nessa semana louvando e engrandecendo o nosso Deus. E eu vou pedir agora na sequência, Antônio Carlos, vai ter mais alguma música ou nós vamos orar? Podemos orar? Então, por favor, vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra que nos mantém vivos, nos mantém com esperança, com confiança. Nós sabemos que acreditar na Tua palavra funciona, nos dará vida eterna. Sabemos que o Senhor virá nos buscar. Sabemos também que talvez possamos ser o povo do final dos dias que vai enfrentar toda a tribulação, toda a perseguição, toda a angústia, o tempo de angústia. Prepara-nos, Senhor. Tira do nosso coração toda a vaidade, todo orgulho. Faça com que possamos consagrar a nossa vida ao Senhor, para que possamos resistir nos últimos dias. Que possamos confiar no Teu poder e saber que o justo vai viver pela fé. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada pessoa que deixou o seu lar essa noite e veio aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome e dizer que confia no Senhor. Que essa bênção seja extensiva aos nossos familiares, onde quer que estejam nesse momento. Sejam alcançados pela Tua bênção, Pai. Que os Teus anjos continuem protegendo o nosso lar. E que ao longo dessa semana continuemos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. É a nossa oração, no sagrado nome de Jesus. Amém.